sejam bem-vindas. Olá, olá. Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Shalom, shalom a todos. Eles estão me ouvindo? Filho, preciso que você venha aqui rapidinho na sala, me ajuda aqui. Shalom, shalom. Shalom, reconectando. Agora estão me ouvindo? Shalom. Acenar, sejam bem-vindos. Shalom, shalom. Vocês estão me ouvindo normalmente, então? Agora sim. Eu vou ter que pegar, eu peguei empareado aqui olá, sejam bem-vindos. Olá, olá. Hoje é curiosidades da palavra. Eu falo para vocês que vai ser algo assim extraordinário. Porque eu falo que a minha memória, minha mente quase que deu um nó. Porque praticamente um mês estudando essa palavra. E por incrível que pareça, sejam bem-vindos. Eu falarei hoje somente de Gênesis 1, a criação. E é muito forte, Shalom, Maria, Eliane, Patrícia, todos que hoje estão aqui, tiraram esse tempinho para poder ouvir um pouquinho das curiosidades da palavra. É algo que Deus trouxe verdadeiramente ao meu coração. Eu, como sempre, gostei muito de estudar a palavra. Então, não sei se ler só um capítulo e ficar por isso mesmo. Ele me leva na metade da Bíblia, no final da Bíblia, me leva para livros, me leva para a internet. E eu realmente sou curiosa diante da palavra. Um dia à noite, Shalom, Samuel, seja bem-vindo. Então, um dia à noite, ele me trouxe o tema dessa live, Curiosidades da Palavra. E eu confesso a vocês que esses praticamente um ano da Curiosidades da Palavra, hoje faz um ano da primeira Curiosidades da Palavra. E eu louvo a Deus e agradeço por esse projeto gigantesco que ele me trouxe, que é mostrar para vocês a visão que ele me dá referente à palavra do Senhor, né? Então hoje nós falaremos sobre Gênesis 1, conforme eu já tinha dito, sobre a criação, né? Falaremos dos 6 dias e do 7º dia de descanso. E algo sobrenatural, porque um mês para poder pesquisar e buscar de todas as formas o melhor entendimento da palavra, eu achei que eu não fosse conseguir, mas ele me deu a força necessária para que pudesse, né, trazer essa curiosidade. Então, louvo a Deus, vamos esperar mais um pouquinho aí, só para que eu possa esperar um pouquinho mais de gente. Deixa eu ver quantas horas são. São 4h07. Quando for lá, Alex, seja bem-vindo. Essa é uma sala onde a palavra do Senhor, eu acredito que vai ser ministrada de uma forma completamente diferente de tudo que você já ouviu, né? Deus, ele nos traz à terra com o propósito de que cada um, à sua maneira, traga a palavra a ser ministrada, né? Por isso que ele levanta os 5 ministérios, né? O de pastor, de evangelista, de mestres, de apóstolos e de profetas.
E eu acredito verdadeiramente na palavra. Quem senta para estudar não depende. Essa é a lei da verdade. Então, quando você se permite estudar a palavra e se aprofundar naquilo que Deus fala, você tem um elo de ligação muito reto, né? Dos céus à terra. E isso faz com que seja soberano tudo que você lê e tudo que você aprende. Então, nas curiosidades hoje, nós falaremos de Gênesis 1. Então, vamos começar. São 4 e 8, mas é porque, para não ficar uma coisa muito alongada. Então, Pai, neste momento e nesta hora, eu me coloco como vaso escolhido teu, para que essas curiosidades da palavra saíssem de uma criação e se formassem a todos que aqui estão presentes. Que não seja eu, meu Deus, que eu seja só um canal de comunicação ao que verdadeiramente o Senhor quer me usar. Que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nesta tarde, possa ministrar aos nossos corações o começo de uma criação. Criação essa que se começa em sonhos e se materializa aqui na terra através da formação. Pai, que eu continue sendo este vaso escolhido, que eu não me desvie, que tu possas continuar a jorrar o óleo sobre a minha cabeça, para que eu possa transbordar diante de todos e que a palavra possa ficar gravada aos corações. Que tu sejas canal de bênção e que através da minha voz tu levante anjos de guerra em todos os lares e aquilo que não for teu, passa em revista e bata em retirada. Porque o sangue de Jesus nesta tarde adentra os lares para salvar, curar e libertar. Sê tu uma bênção. Nós somos vasos escolhidos do Pai. E por isso cá estou. Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Para nesta tarde serem ministrados sobre o começo de tudo. Gênesis 1. Shalom a todos. Então, obrigada, Pai, por esta tarde e que tu sejas, continue a ser, através da minha vida, canal de bênçãos. Shalom, shalom a todos. Eu confesso que é um pouco intrigante falar desse assunto, porque ele sacode e mexe com as escrituras. Shalom, sejam bem-vindos. Porque falar do começo de tudo é mexer com o sobrenatural, é mexer com o céu, com a terra e até com o que está debaixo da terra. Então, nesta tarde, começaremos uma jornada sobre as curiosidades da palavra. Então, hoje nós começamos com a criação, Gênesis 1, a criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Sejam bem-vindos. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era bom. Esse foi o primeiro dia. Pai, que todo levante do inimigo, tudo aquilo que for para parar a ministração desta palavra, que vai ser algo sobrenatural aos corações, porque você me fazer ficar um mês estudando a mesma palavra, que é tão simples, é porque algo há de ser virado, chaves há de serem jogadas, transbordadas do céu, a vida de quem escuta, quem está presente e quem há de escutar. Então, que nesta tarde, Pai, tu continue sendo este ser sobrenatural, que está acima de todas as coisas de tudo. Venha nos abençoar nesta tarde, no nome poderoso do Senhor. Então, continuando, então Deus disse em Gênesis 1:6, que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra do lado de cima.
nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e a manhã, e este foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar, sejam bem-vindos, e num só lugar, a fim de que ela apareça, a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que haviam se juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Isto é, Deus está presente, só isso que eu falo para vocês. Isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, as plantas que dão semente e as árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia e a noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Estas luzes brilharão no céu para iluminar. E assim aconteceu. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, e para governarem o dia, e para separarem a luz da escuridão. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Então Deus viu que havia feito era bom. Continuando, Gênesis 1, agora no verso 19. Então a noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos em que grande quantidade se movem na água, e também criou as espécies das aves. E viu que era bom o que tinha feito. Ele abençoou todos os seres vivos do mar e disse: aumentem em números e encham os mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio o dia. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e o que arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens e os que se arrastavam pelo chão. E Deus viu que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre peixes, sobre aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e todos os animais que se arrastam pelos chãos. Assim, Deus criou os seres humanos. Eles os criou parecido com Deus. Eles os criou, homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos e muitos. Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra. E dominem e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no céu, os animais que arrastam pelo chão, para que vocês se alimentem. Eu lhes dou as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas.
Mas para os animais selvagens e para as aves e animais que se arrastam pelo chão, dou o capim e a verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que era bom tudo que ele havia feito. Seja bem-vinda, Priscila. E Deus viu que tudo era bom, mas passou a noite e o dia. Bom dia, Charlene. Boa tarde. E a noite passou e veio a manhã. E esse foi o 6º dia. Então ele cria tudo durante 6 dias. E assim terminou a criação do céu e da terra. E tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Então ele abençoou o 7º dia e o separou como dia sagrado, pois esse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Shalom a todos que chegaram, sejam bem-vindos a Curiosidades da Palavra na tarde de hoje. Está sendo ministradas as curiosidades que tem em Gênesis 1, o começo de tudo. Hoje nós falaremos somente do Gênesis 1, que é a criação. Então comecemos. Lá em Gênesis 1, do verso 1, Deus diz que no princípio, a palavra diz que no princípio, ou seja, no começo de tudo, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, indica que era começo de tudo, indica o começo deste mundo. Sejam bem-vindos. E quando ele diz criou, se nós formos pesquisar, significa fazer existir, dar origem, começar a partir do nada, formar, gerar. Só que em Gênesis 1, ele não fala o céu e a terra. Ele fala no plural, os céus. Se ele fala os céus, esta curiosidade veio ao meu ser e ele foi me ministrando os caminhos que eu tinha que ir para trazer essas curiosidades a vocês. Então, na Bíblia, eu pesquisei, fora outros livros, a Bíblia sem ser da ordem cronológica, e lá fala de 3 céus. O primeiro céu chama-se atmosfera ou céu de firmamento, que é o lugar das nuvens e dos pássaros. Cobre toda a terra e é importante, pois fornece a chuva. Já o universo é o lugar do sol, da lua e das estrelas. No primeiro céu, que é a atmosfera, mantém a vida de nós seres humanos, animais e seres que respiram. Lá em Isaías 55:10, fala sobre este céu, que a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado toda a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes a serem plantadas para dar o alimento a nós, pessoas. Em Salmo 8, do verso 3, também fala do primeiro céu. Quando olho para o céu, que tu criastes, para a lua e as estrelas, que puseste nos seus lugares, eis a visão. Temos aí um céu totalmente visível. Sejam bem-vindos, Severina e demais pessoas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a todos que querem participar. Então, no primeiro céu, é um céu que nós podemos ver só céu, estrelas, lua. É um céu visível. Sejam bem-vindos. Já o segundo céu, diante da palavra, fala que é um céu que está fora da atmosfera.
que não há mais ar e nem a possibilidade de vida. Não há gravidade e tudo lá flutua. Assim é chamado de espaço sideral. Em Deuteronômio 4, do verso 19, tem um pouco da existência deste céu. E quando olharem para o céu e não caiam na tentação de adorar o sol, nosso Deus, repartiu sol, lua ou estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu elas para que ele seja adorado e não elas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E aí nós temos na palavra, continuando, a questão do terceiro céu, que é chamado de paraíso ou céu espiritual, que é a habitação dos deuses. Lá em Apocalipse 21, transcreve um pouco deste céu, terceiro céu. Então, o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. E em Isaías 65:17, também se fala do terceiro céu. Pois eu estou criando um novo céu, uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém mais se lembrará desta terra. E aí nós temos a palavra céu, que quando você vai buscar o significado em hebraico, se chama Shamaim, que significa firmamento, céus visíveis, morada das estrelas, universo visível, sejam bem-vindos, atmosfera e etc. As curiosidades da palavra de hoje, nós estamos estudando Gênesis 1. E agora eu estou narrando os céus que a palavra ministra. Então, no primeiro céu, nós temos a atmosfera. No segundo céu, nós temos o céu das galáxias. E o terceiro céu, o céu do paraíso. Nós também não poderíamos deixar de fora os demais céus que são de suma importância, que estão divididos para os judeus, dentro desses 3 céus que estão na palavra. Para os judeus, os céus são divididos em 7. Está no Talmud, que é uma que consiste ser uma coletânea, né? O Talmud é uma coletânea, né, de vários livros sagrados que nos fazem a divisão desses 3 céus que na palavra são ministrados, mas eles separam 2 céus e mais 2, totalizando 7 céus. Então, no primeiro céu, para os judeus, nós temos o céu de Vilom, que é um céu de cortina. É um céu de cortina. Vocês estão me enxergando? Estão conseguindo me ver? Então, no primeiro céu, que é o céu de cortina, ou também o céu chamado como tenda. Lá em Isaías 40, do verso 22, Deus fala o seguinte, que o Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no trono do céu. E ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os arrumou como uma barraca, uma tenda para morar neles. Então esse primeiro céu, o céu Vilom, chamado de céu de cortina, ou céu como uma tenda, está acima da linha, de frente às defesas do céu. É chamado também como portão do céu. Lá está o primeiro céu. Já no segundo céu, nós temos o céu de firmamento, ou seja, o céu de expansão, que ele também é ministrado dentro da palavra. Em Gênesis 1, do verso 17 ao 18, fala que Deus pôs estas luzes no céu para iluminarem a terra, para que governassem o dia e para separá-las,
separar a noite, a luz da escuridão. Neste céu, o segundo céu, o céu de Raquia, os desejos materiais são separados dos desejos espirituais. Há uma divisão, uma expansão, uma separação. Neste céu, as hostes espirituais se localizam neste céu. Há existência de um calabouço do céu que serve para anjos rebeldes e anjos caídos. Então, no segundo céu, existe sim anjos caídos e anjos rebeldes. As forças militares estão neste segundo céu. Houve neste céu uma separação entre águas de baixo e águas de cima. Tia Elizabeth, saia da live e saia do Instagram e volte novamente para a live, para a senhora poder voltar a ter o contato certinho, visualizar a live, tá bom? Então, neste segundo céu, o céu de Raquia, as águas estão ligadas aos desejos espirituais e mundanos. Sejam bem-vindos. Conforme lá em Gênesis, do verso 6 ao 7. No terceiro céu, nós temos o céu de Xerraquim, que é um céu de justiça, um céu de maná, um céu de promessas. Lá no Salmo 78, 23, fala deste céu. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. Tá ok? Então, continuando. No céu de Xerraquim, que é o terceiro céu, fala que é um céu semelhante à terra. E lá é o reino de Maná, o alimento dos anjos, o lar do jardim do Éden e da árvore da vida. É também considerado este céu como a recompensa dos justos. Então, o céu de Xerraquim é o céu de justiça. E através do céu de justiça, é Deus que emana o céu do maná, das bênçãos diárias. Está no terceiro céu. No quarto céu, é descrito para nós na palavra o céu Zebul, como os judeus, né? Lá no livro lá dos judeus, no Talmud, fala do quarto céu, chamando o céu de tenda e de casa. Ele está alinhado ao terceiro céu da palavra, que a raiz da palavra é Zaval, em hebraico, que significa um céu de glória e de louvor, um céu de adoração. Neste céu encontra-se o altar do templo sagrado de Jerusalém, a Jerusalém celestial. Está lá em Isaías 63, no verso 15. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras, onde está o poder e teu cuidado por nós. Não retire de nós o teu amor e a tua compaixão. Neste céu de Jerusalém celestial é também criado a Jerusalém terrestre. Lá, uma se eleva por pedras, porém esta Jerusalém é levantada através das ações nossas de bondade, verdade e justiça. Essa Jerusalém foi criada para que através da nossa bondade, da nossa verdade, da nossa justiça, nós possamos, Deus permita que a nova Jerusalém venha até nós e que nós possamos ir salvos como povo dele. No quinto céu, nós temos o céu chamado... No quinto céu, nós temos o céu chamado
Só um minuto. Pai misericordioso. No quinto céu, nós temos o céu chamado de Maom. Maom, sejam bem-vindos. No quinto céu, o céu de Maom é nada mais do que o céu dos santos, a habitação e a morada do Pai Celestial. Seja bem-vinda, Daphne, que honra. Lá em Deuteronômios 26:15, se fala deste céu. Olha do céu onde moras e nos abençoa, o teu povo de Israel. Abençoa a esta terra que é rica e que nos deste, conforme prometestes aos nossos antepassados. Este é o quinto céu. O quinto céu. E o sexto céu, nós temos o céu chamado de Macron, ou o Shimei Hamashia, que é a habitação e a fundação. É um céu de estabilidade, onde há o trono de esplendor. Aqui, neste céu, os juízos se fazem sobre a terra. É um céu de recompensa. Sejam bem-vindos a todos. Então, lá em 1 Reis, capítulo 7, do verso 30, tem: cada carreata tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos haviam apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados como figuras espirais em relevo. Em Deuteronômio 28:12 também fala deste céu, né? O sexto céu chamado Macron. Deus abrirá o céu e guardará as suas ricas bênçãos, e lhe dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho de vocês. O sexto céu é formado e estão os celeiros de granizo e os depósitos de neve, bem como o orvalho nocivo, além das fortes chuvas, as tormentas e as câmaras que são traçados aos tufões e a gruta esfumaçada em seus portões de fogo. O Senhor Deus olha para o céu e vê toda a humanidade deste céu. Do lugar onde mora, ele observa a todos os que vivem na terra. Isso está lá em Salmos 33, do verso 13 ao 14. E finalizando os céus, porque ainda nem começamos a falar da criação, paramos só ainda nos céus, porque ele criou os céus e a terra. O Deuteronômio é o 28:12. Então, continuando, nós temos o sétimo céu, o Aravot, que é o céu onde existem as janelas, o céu do fiador. É o mais elevado dos céus, onde encontram os tesouros da vida, da paz e da bênção, além de ser um céu da justiça e da caridade. É a habitação das almas de todos os justos, e as almas que são destinadas a nascer além do sopro da vida de Deus. De lá virá a ressuscitação dos mortos, do sétimo céu. E esse é o reino mais sagrado. Está em Apocalipse 21, do 1 ao 11. A luz divina é incompreensível neste céu. Este céu é o que separa o de Hashem. É a separação dos céus, não na sua forma física e espiritual. São as barreiras espirituais que tem para que possamos vê-la, para nos aproximar mais e mais do Pai Celestial. No céu acontece primeiro, depois é que nós temos a origem de todas as coisas. Continuando, então,
fazendo um resumo dos 7 céus, fazendo um resumo dos 7 céus, então nós temos no primeiro céu um céu de atmosfera, no segundo céu um céu de galáxias e o terceiro céu, o céu de paraíso. Dentre estes céus nós temos o céu de cortina, que é a tenda, é o primeiro céu. O segundo céu, chamado de céu de firmamento, que é a expansão, onde os desejos materiais são separados dos desejos espirituais, onde existem as hostes espirituais e os calabouços para os anjos rebeldes e os anjos caídos. Já no terceiro céu, nós temos o céu de justiça. Seja bem-vinda à justiça de Deus, onde há um céu de maná. Este céu é semelhante à terra, lar do jardim do Éden e da árvore da vida. Já no quarto céu, nós temos o templo, a casa, que é um céu de louvor e adoração, o altar do templo sagrado de Jerusalém celestial. Já no quinto céu, nós temos o céu dos santos, que é a habitação e morada. No sexto céu, também como habitação, só que nós temos um céu de estabilidade, onde há um trono de esplendor, onde há um céu onde os juízos da terra são executados. E para finalizar, os céus, que está em Gênesis 1, nós temos as janelas, que são chamados de céu de fiador, que é o sétimo céu, que lá habita a alma dos justos e aqueles que ainda hão de vir a viver conosco. Então, entendidos os céus que a palavra ministra, porque Deus criou os céus e a terra. Então, continuando em Gênesis 1, do verso 2, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta. Seja bem-vinda, comadre. Por um mar profundo. Então, em Gênesis 1, já explicamos os céus, a terra. Agora estamos na explanação de Gênesis 1, do verso 2. Então, ministra falando que a terra estava sem forma e vazia. No verso 1 e no verso 2, para alguns historiadores, é como se milhares e milhares de anos tivessem passado. Para alguns, a terra ficou vazia, né? Para alguns historiadores, para alguns teólogos, porque por causa da rebelião que houve de Lúcifer no céu, que é chamado de anjo de luz, e ele e a terça parte dos anjos. Com a queda, a terra ficou um caos. Está lá em Apocalipse 20, do verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. Lúcifer quer dizer anjo de luz, estrela da manhã, filho d'alva. Então nós temos que ter muito cuidado ao orar, porque muitas das vezes a gente fala: tu és a luz, tu és a estrela da manhã, Senhor. Estrela da manhã, na palavra, se remete a Lúcifer, que era um anjo de luz. Então, lá em Ezequiel 28, do verso 12 ao 18, diz assim na palavra: fala que o fim que o rei de Tiro terá. Deus disse: você era exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden e no jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todos os tipos: rubis, diamantes, topázios, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que você foi criado.
Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava por meio das pedras brilhantes. E a sua conduta foi perfeita desde o dia em que você foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isto o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu humilhei e expulsei do monte de Deus. No meio das pedras brilhantes, você ficou orgulhoso demais por causa da sua beleza, e a sua fama te fez perder o juízo. Então eu joguei no chão a fim de servir aos outros reis. Em Isaías também fala da queda de Lúcifer, que o rei da Babilônia era a brilhante estrela da manhã. Sejam bem-vindos. E você caiu lá do céu. Você dominava as nações e você foi derrubado no chão. No verso em Isaías 14, no verso 17, fala que este homem fez o mundo virar um deserto, que arrasava as cidades e deixava seus prisioneiros voltarem para o céu. O orgulho de Lúcifer fez ele corromper. Ele se tornou um réu maligno. Ele possui, na palavra, vários nomes: Deus desta terra, Deus deste século, príncipe deste mundo, príncipe das potestades. Mas o que mais chamou a atenção de Lúcifer foi o latim, que, se você traduzir em hebraico, significa estrela da manhã. Então, em Apocalipse, do verso 12, do 7 ao 9, mostra a rebelião clara de Lúcifer e da terça parte dos anjos. Na palavra, anjos se remetem a estrelas. Então, toda vez que na palavra trouxer estrelas, Deus está nos trazendo a ideia de anjos. Então, na palavra se diz que houve sim um dilúvio. O primeiro dilúvio aconteceu em Gênesis 1. Acredite se quiser. Este é o entendimento que eu trago nas curiosidades da palavra diante de um mês de estudo. Se eu estou certo ou não, aquele lá em cima que sabe, pois ele ministrou cada letra escrita nessas 14 páginas que foram transcritas durante um mês referente a Gênesis 1. Então, em Apocalipse 20, fala que o anjo de luz aprisionou os moradores desta terra. A caída dele a esta terra fez com que fossem aprisionados quem morava nesta terra. Tudo foi destruído. Numa outra visão, disse que a face das águas apresentava uma condição, seja bem-vinda, Érica, uma condição inicial da criação, do firmamento, que a terra estava sem forma e vazia, correspondente que o mundo natural e o mundo espiritual. Então, ambos os mundos naturais e formação e enchimento da terra. Então, organizando ao meu modo de ver, diante da palavra, em Gênesis 1, do verso 1 ao verso 3, houve uma separação. Já em Gênesis 1, do 4 ao verso 6, Deus traz o preenchimento dessas separações que foram feitas por ele. Todos os dias há uma conexão entre um dia e o outro. Porém, um dia tem que ser vivido um dia após o outro. Hoje é um dia de excelência, como no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Então, um dia de cada vez. É provável, sim, que tenha ocorrido em Gênesis 1 um dilúvio, porque todas as fontes do grande abismo irromperam-se em águas, debaixo da terra e as janelas do céu,
Da mesma forma que aconteceu lá em Gênesis 10, quando fala sobre a arca, sobre Noé, que a água era algo que já existia desde a criação, pois o Espírito de Deus pairava. O pairar em hebraico significa agitação, que sobre as faces das águas, o Merashef, ele remete a Deus como se Deus estivesse como uma galinha. Por incrível que pareça, na palavra diz que Deus era como se ele estivesse chocando como uma galinha enquanto ele pairava sobre as águas. Significa o pairar em hebraico grande intensidade, força muito forte. Então pode-se dizer sim que em Gênesis 1, por isso que a quantidade de águas era imensa, que houve um dilúvio. Trevas, nesta palavra de Gênesis, não é ausência de luz. Só as trevas são totalmente diferentes da falta. A trevas de Gênesis 1 é totalmente diferente da falta de luz. Porque na palavra é muito simples quando fala trevas, ausência de luz. Tudo que entrou em trevas um dia foi luz. Mas em Gênesis 1, fala que as trevas deste lugar eram inóspito e sem vida. A mesma trevas que houve em Gênesis, lá em Gênesis 10, quando fala das pragas do Egito. As trevas na terra nada mais era do que uma escuridão, atmosfera tóxica, denso vapor, substância altamente tóxica e inabitável. Em Êxodo 10, 21 fala que o Senhor Deus disse a Moisés: estenda para o céu e as trevas de Abraão e as trevas cobrirão o Egito. As trevas tais que poderão ser apalpadas. As velas não iluminavam porque a densidade destas trevas, desta escuridão, era muito forte e muito tóxica. Tanto é que esta escuridão durou 3 dias. Mesmo acendendo velas, a luz não iluminava. Porém, Israel, nenhum deste mal foi atingido. Em Gênesis 7, do verso 4, fala que, pois passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra. Isso remete ao dilúvio. 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a terra toda a substância que eu fiz. Substância essa tóxica, para que pudesse haver nova vida. Eu espero que todos estejam entendendo a ministração de Gênesis 1. Então, na própria palavra, mostra vários lugares que tinham alto teor de gases tóxicos. Um destes lugares, como eu já ministrei, foi Sodoma e Gomorra, que lá era coberto de betume, que significa hidrocarbonetos, misturados com outros oxigenados, nitrogenados, esporados. Mistura líquida de alpaz, cor escura e altamente inflamado, substância mineral, que era rico em carbono. Então, havia sim uma existência de uma terra com gases altamente tóxicos, por isso que era inóspita, sem vida. E voltando para a palavra, quando Deus diz, haja luz, ali é o primeiro pronunciamento de ordem que Deus traz, quando Ele ordena que haja luz diante daquelas trevas. Ele traz a ideia de haja. O haja é o verbo agir, que significa ter, possuir, estar de posse de algo ou de alguma coisa. A luz, em hebraico, é raya, que significa ser, estar, permanecer,
tornar a vir a aparecer. Não estamos falando aqui de uma criação, porque ela já existia. Deus já era luz. Lá em João 8:12 já diz que ele existia já. Porque eu sou a luz deste mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E houve luz. Sejam bem-vindas. E viu Deus que era bom a luz e fez a separação entre luz e trevas. Do 1 ao 4. Né? Ficará para uma outra oportunidade falar sobre os filhos da luz e os filhos das trevas, que também tem várias passagens na Bíblia explanando sobre isso. Então, continuando em Gênesis 1, do verso 6, e Deus disse, haja, então ele ordena, uma expansão no meio das águas e separa as águas, como a luz do firmamento, como raquia, o segundo céu, que significa vapor de água também. Depois da destruição dos elementos, da escuridão do abismo, que eram as águas quentes, que se misturavam com larvas e gases tóxicos, Deus traz o Merashef, onde ele paira, ele analisa a criação da terra. Assim, uma separação das águas, as águas doces e as águas salgadas. Os céus, na Bíblia, significa fogo e água, juntamente com ar, que se forma terra firme. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, onde há esta separação. Lá em 2 Pedro diz que esses 3:5, esses zombadores esquecem de propósito, sejam bem-vindos. Que há muito tempo Deus deu a ordem e os céus e as terras foram criados. Esqueceram que a terra foi formada da água e do meio da água, também pela água do dilúvio do mundo antigo que foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem, sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo, conforme está em Apocalipse. Então, as águas que estavam debaixo do céu, quando ele ordenou, elas se uniram a fim de que aparecesse terra seca. E aconteceu, e quando aconteceu, ele pôs o nome de terra. E as águas que se juntaram, ele chamou de mares. Deus estabeleceu decretos fixos e inalterados, pois limite em tudo, limite ao mar, limite à terra, limite no sol, limite no céu, limite na terra. Tudo está debaixo do controle e do comando dele. Primeiro ele cria, e quando vem Gênesis 2, ele forma. Então, quando Deus criou o dia, ele pôs o céu. Quando ele criou a noite, ele pôs a lua e as estrelas. Quando Deus criou a terra, ele põe o planeta, os vegetais, os animais domésticos, selvagens, as aves e os animais que se rastejam e também nos colocam, os seres humanos. E aí quando ele cria o mar, ele traz os mares, os monstros do mar, que são as grandes baleias ou os imensos e grandes animais marítimos, todas as espécies de seres vivos marítimos. E aí, depois de toda essa criação em 6 dias, ele no 7º traz os seres humanos parecidos com Deus. Ele criou, os criou, ele fala no plural, homem e mulher. Ele já havia criado os seres humanos. Se nós pararmos para analisar na palavra, lá em Gênesis 1, no verso 26, ele diz, agora vamos. Quando ele fala vamos,
ele está usando um imperativo afirmativo. Nós quem iremos criar os seres humanos? Nós, Pai, Filho e Espírito? Nós ou as estrelas, que eram os anjos? Então fica a dúvida do que realmente, quem eram nós que iríamos ser criados à imagem e semelhança. Porque lá ele fala que vamos fazer os seres humanos que serão como nós e se parecerão conosco. Está no Gênesis 1, do verso 26. Depois que ele fala isso, ele fala no 27, assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos e se espalhem por toda a terra e dominem e tenham poder sobre os peixes, sobre o ar, sobre os animais que arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens e para as aves que se arrastam no chão, também dou capim, verduras e alimentos. Em nenhum momento na palavra, em Gênesis 1, Deus fala que deu também os animais para nós comermos. Ele só nos remete à ideia de alimentação de frutas e sementes, que é uma outra ministração que eu hei de trazer, falando que está em Apocalipse 20. Então, quando ele terminou a criação do céu e da terra, tudo que havia nele, no 7º dia, ele acabou de fazer todas as coisas e ele viu que era bom e descansou. Então, ele abençoou o 7º dia e separou como sagrado. O ato de abençoar na palavra significa transmitir uma bênção, invocar uma graça divina a alguém, agradecer e felicitar. O início do dia se dá ao nascer do sol e ao pôr do sol é o fim do dia. Por isso na palavra ele traz noite e dia, porque o entardecer está dentro do dia. Por isso que para os judeus o sábado é um dia sagrado. E na palavra ele deixa claro que o 7º dia ele descansa, ele dá honra a Deus, ele traz o entendimento da semana que há de vir. O sábado lembra a libertação. Seja bem-vinda. E no 7º dia, para que nós possamos lembrar das grandes maravilhas que Deus fez. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então que Deus, nesta tarde, possa verdadeiramente trazer um entendimento toda vez que você abrir a palavra. Porque a Bíblia é o único livro que o autor dele, toda vez que você abre, ele estará contigo. Isso é uma coisa certa. Toda vez que você invocar, toda vez que você clamar, toda vez que você chamar por Deus, ele lá estará. Toda vez que você abrir a palavra, ele te trará uma resposta para o momento que você está vivendo. Então, que em Gênesis 1, ele nos criou. E nas próximas curiosidades da palavra, eu trarei Gênesis 2 como a oferta da formação. E aí tudo fará sentido da criação e da formação. Desde já eu agradeço a todos que aqui estiveram. Gênesis 1, eu espero que fique gravado no coração de vocês e que possamos entender que os céus e a terra foram criados somente para que nós pudéssemos ter vida em abundância, para que pudéssemos controlar o nosso agir, o nosso falar, o nosso andar, e que nós pudéssemos estar sim preparados para a nossa salvação, porque as coisas desta terra, todas aqui ficarão. Um corpo bonito, uma boa roupa, uma boa morada, um bom carro, tudo aqui vai ficar. Nós estamos aqui com o único intuito de estarmos diante de um propósito e de um chamado
e salvar vidas. Este é o propósito de Deus. Ele nos trouxe para que nós possamos ser pessoas melhores dia após dia. Por isso que Ele nos dá um dia após o outro. Nós devemos viver um dia com excelência, um dia buscando os caminhos dele diariamente. Seja bem-vindo, Samuel. Então Deus nos traz essa oferta diária de maná da vida, de pão da vida, porque o Pai nosso que estás no céu, Ele nos traz dia após dia a verdade. E a verdade, através da palavra, nos traz a abertura da visão espiritual, porque nós somos um espírito dentro de um corpo e possuímos uma alma. Até então, eu agradeço a todos que estiveram presentes nesta live de curiosidades da palavra. E que verdadeiramente haja luz por onde você passar. Shalom.